Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui para falar da Oficina 10, que é a oficina do Parlamento, que irá estrear já no início de 2024. E é nessa altura que se irá, ou que irão decorrer os webinars, os cursos, enfim, tudo aquilo que tiver que acontecer. Também poderá, entretanto, acontecer antes, não sei também o que é que irá acontecer. Estou aqui já a projetar muito no futuro, quando é que eu tenciono apresentar o webinar, dentro dos ciclos do webinar, mas sendo certo também que o que está aqui em causa, para além do webinar, é o curso que tem que ver com o político de topo, que tem que ver com os valores da política, que tem que ver com esta casa das organizações humanas e da política. Eu diria que é a casa das casas. É a casa do poder, é a casa onde efetivamente trabalhamos a imagem pública, onde trabalhamos os valores da dignificação de todas as casas, de um ponto de vista daquilo que é a sua imagem. Também tem uma comunicação própria, tem uma forma de gestão de recursos própria, tem uma forma de lidar com a emoção própria, tem uma forma de se expor própria e de pisar palco, tem uma forma de trabalho próprio, tem uma forma de interligação própria, de intimidade também que existe própria, de expansão curta, porque aqui não há muito espaço para expandir. Estamos sob o égide de Saturno e aqui é muito mais a ética de princípios rígidos e basilares que estamos a trabalhar para segurar, entre aspas, todas as estruturas. E onde temos que ser absolutamente implacáveis com aquilo que é o fugir, digamos, da responsabilidade política e institucional, porque estamos aqui dentro da defesa da instituição, a instituição prevalece sobre o indivíduo, o espaço público sobre o privado, e temos que ter já muito bem trabalhado aquilo que nos falta do ponto de vista emocional. Aqui não há lugar para falhas, não há. Aqui temos que trabalhar com o poder. E as 48 leis do poder são aqui um trabalho absolutamente basilar nesta oficina. Mais do que trabalhar vibração ou com conectividade ou expandir o universo de cada um, aqui não pode haver espaço para isso. Tem que haver o espaço para uma matriz. Esta é a casa da matriz das matrizes e do metaprograma dos metaprogramas, porque aqui nós trabalhamos sobre isso. Se quisermos ir ao Matrix, e quem gosta, nós estamos aqui no arquiteto. É tão simples quanto isso. Isto é a casa do arquiteto. E, portanto, para estar nesta casa é preciso sacrificar muita coisa, mas literalmente sacrificar uh, e controlar. Esta casa tem muito a ver com o autocontrole, a capacidade que temos de nos controlar a nós mesmos, de pôr limites, de não nos deixarmos cair nas tentações. Basta-se ver que a carta regente que tem a ver com o signo Capricórnio, que é o regente da casa 10 e que está ligado à energia do Parlamento, e já agora está ligado, obviamente, a tudo o que tem a ver com controle, é o diabo. Porque o diabo tem a ver com o quê? Com o controle. Ou desconstruindo. Lucifer, que era um anjo, é diferente do diabo, ok? Primeiro percebemos isto. Mas o diabo, que é a súmula de toda a energia, ele faz o quê? Ele prende, na, estou aqui a referir-me à simbologia da carta 15, não é? Do tarot. Ele aparentemente prende, eu não vou dizer que ele prende, porque as correias estão soltas. É o encantamento que aquilo provoca, que é exatamente o que acontece com uma droga ou com o poder. Ou seja, a pessoa fica viciada, e ao viciar-se perde o controle sobre si próprio. Então, qual é o trabalho de Capricórnio a nível dos valores? E indo aqui já para os valores. Obviamente o conhecermos a nós próprios, onde é que queremos ter poder, onde é que queremos desenvolver o poder, como é que nos relacionamos com o poder. Sim, primeiro temos que trabalhar isso, temos que perceber qual é o nosso poder pessoal, a nossa imagem pública, aquilo onde queremos estar, aquilo que queremos fazer, em prol do coletivo. É preciso não esquecer que estamos numa oficina, e nós estivemos aqui sempre a trabalhar as oficinas todas, que é uma oficina superior, e é uma oficina que tem que ver com o serviço ao outro. Capricórnio é servir. E já não é servir o outro ali no trabalho peer-to-peer, dois colegas a trabalhar, não, não, não. Servir a sociedade toda. Isto não é de engrandecimento pessoal, isto é de anulação em prol do coletivo. E a pessoa pode-se odiar a ela própria em um certo sentido, se não estiver bem construída desde a raiz até aqui. Mas se tiver, não se vai odiar nada.
está coerente consigo própria. Esta ideia de que a política ou as leis do poder são alguma coisa que anula a nossa individualidade é só de quem não a soube desenvolver. Porque quem está e quem escuta bem o seu corpo, quem sabe gerir os recursos, quem sabe comunicar de forma assertiva e a partir das suas emoções construir também uma boa ligação com o passado, e aqui estamos a falar da casa 4, quem domina bem um palco, quem sabe servir o outro como se de um enfermeiro se tratasse, quem sabe de alguma forma dominar, digamos assim, a capacidade comunicativa dentro da família e estabelecer muito bem os seus limites e saber negociar a partir de um equilíbrio de poderes, porque já é o que aí trabalhamos a nível de balanço. E quem consegue estar na intimidade certamente expande, sabe ser expansivo, mas também sabe ser restritivo, o passo oposto, ou seja, ser capaz de se concentrar completamente e saber que aquilo que é um papel que ele tem que vestir e trazer tudo isto para dentro daquele papel torna a instituição muito mais sólida. A ideia de que há uma oposição entre rede, isso vou explorar muito quando falar também do webinar seguinte ou da casa seguinte, que é a casa de Aquário. Quem julga que Aquário não tem nada a ver com Capricórnio ou quem julga que são os extremos opostos, tipo branco e preto, tem que se desenganar. O preto e o branco, sim, mas estão em constante substituição e interação. Se quisermos ver isto de uma forma pictórica e um bom símbolo para percebermos isto é o Tau. Não sei se conhecem o símbolo do taoísmo, em que temos, no fundo, como se fossem duas gotas interligadas com o ponto, ou seja, uma espécie de gota branca e uma gota negra em que se interligam, não é? Temos ali duas energias interligadas e depois temos dentro do branco um bocadinho de preto, dentro do preto um bocadinho de branco. Isto significa que, não é dizer que tudo é cinzento, mas significa que sendo o branco e o preto, quando trabalhamos o coletivo e o individual expressa-se no coletivo e o coletivo expressa o individual. Isto é muito uma ideia, obviamente, que tem a ver com a integração da individualidade, trabalharemos mais à frente quando falarmos da responsabilidade harmónica de Aquário, mas eu acho que era importante falar sobre isso, porque muitas vezes há ideias totalmente disparatadas acerca do poder, acerca do Capricórnio. Nunca se esqueçam que é a cabra-peixe, e que a base do Capricórnio é também a sensibilidade de peixe, que encontramos depois no templo na casa 12. As 4 energias superiores interligam-se: universidade, crescimento, aprendizagem e a forma como nos posicionamos dessa maneira no conhecimento e expansão dos outros. Depois, Capricórnio, contenção, poder sobre si próprio, a capacidade de observar o outro, e aqui é muito importante nós, uma vez mais, termos em conta a forma como trabalhamos, não é? Esta situação. Ou seja, nós temos que perceber que partimos da restrição, não é? Nós, em Capricórnio, temos a restrição, depois temos a manipulação ou gestão dos recursos e energia. Aliás, temos primeiro a restrição, que é o aspecto. Aliás, temos primeiro a estrutura e institucionalização, começando por aqui, primeiro estrutura e institucionalização, que era do que eu estava a falar. Depois temos a restrição, a capacidade de cortar, mais uma vez aqui um aspecto dinâmico que acontece sempre nos valores. Portanto, primeiro estrutura e institucionalização como primeiro valor. Ou seja, sermos capazes de perceber como é que funciona o mundo e perceber que a institucionalização, enquanto ponto de equilíbrio e transmissão de segurança e certeza ao coletivo, é absolutamente essencial. Isto implica a anulação do ego, a tal restrição, é aquilo que nos vai permitir soltar, lá está, do diabo, da tal energia restritiva, para depois nós próprios nos transformarmos na capacidade manipuladora de gestão de recursos e energia. Ou seja, nós deixamos de estar presos para ser capaz de saber prender e soltar. Ou seja, estrutura e institucionalização, restrição em termos daquilo que é a nossa própria posição pessoal, portanto não há expansão, há restrição, para depois poder gerir os recursos de energia ou permitir, diria eu mais, a energia dos outros, a gestão dos recursos e energia dos outros. Isto não deixa de ser manipulação, num certo sentido, porque o é da gestão e recursos.
E aqui há muitas técnicas. Fala-se muito da hipocrisia funcional, Niels Brunson. Isto está estudado em ciências políticas, estuda-se. Aliás, estamos aqui no âmbito das ciências políticas. E depois temos, finalmente, disto tudo, a resultar uma responsabilidade social, que é uma responsabilidade política. E dizem, mas isto não tem nada a ver umas coisas com as outras. Não, isto tem tudo a ver umas coisas com as outras. Se nós não concebemos a noção da institucionalização como um aspecto absolutamente essencial para que haja certeza e segurança e tudo se estruture, nós nunca vamos ser capazes de nos controlar a nós próprios e ser restritos, porque aquilo que aplicamos aos outros e que aplicamos na relação com o outro, aplicamos a nós próprios. Por isso, a institucionalização enquanto princípio, a restrição enquanto a nossa auto-institucionalização, é o que nos permite depois ficar numa posição, terceira e quarta posição, a partir de fora, que nos permite depois interligar e manipular os interesses. Isto significa que vamos estar desapegados da nossa própria posição e só assim temos responsabilidade política. Então isso significa que estamos despersonalizados? Não. Porque se estamos a partir da essência, isto também faz parte da nossa essência. Ela é simplesmente restrita a cumprir aquilo que é uma função em prol do coletivo. E esta é a dificuldade. E porquê? Porque há uma tentação enorme em nós deixarmos-nos dominar pelo poder. E quando eu falo de dominar pelo poder, é os instintos básicos reptilianos que não foram controlados nas oficinas básicas, que saltam aqui para cima, que é a necessidade de mimimi, sermos acarinhados, isto, aquilo e o outro, porque não temos os problemas resolvidos lá embaixo emocionais, não sabemos comunicar e queremos comunicar, não sabemos minimamente gerir recursos e, portanto, tornamos-nos alvos fáceis e manipuláveis por outros, e não trabalhamos a nossa imagem física e de impacto no mundo, não é? Quer dizer, ou então ao contrário, não trabalhamos a nossa imagem de impacto físico no mundo, que é ginásio, não sabemos gerir recursos, não sabemos comunicar e não sabemos gerir as nossas emoções, e a partir daí como é que podemos? E depois, muito menos, se não temos isto, como é que nós vamos saber gerir a nossa energia no palco? Como é que nós vamos ser capazes de servir de forma eficaz os outros através daquilo que é sermos enfermeiros do outro? Como é que vamos conseguir estar e criar ideias naquilo que é uma cúpula de direção de uma empresa, sermos empresários nesse nível? Como é que vamos conseguir ser terapeutas nossos e da nossa família e construir uma família de valores? Como? Se não temos isso. Como é que vamos conseguir expandir quando queremos viajar ou comunicar com os outros ou criar uma nova teoria? Como é que vamos fazer isso se nós não somos capazes de controlar? Portanto, o que é interessante perceber à medida que os webinars foram sucedendo é que as energias estão lá todas e temos que ter um domínio mínimo de todas elas, mesmo dedicando-nos apenas a uma dessas profissões. Isto também ajuda a desconstruir uma série de mitos do género, porque os carneiros são muito rápidos e são muito básicos, ou os touros são muito ligados à parte económica, ou não sei o quê, ou os gêmeos perdem-se, ou os virgens são muito fechados sobre... Não, quer dizer, se nós formos a um lado, se quisermos exagerar e caricaturar, mas é assim, se quisermos começar a caricaturar, podemos caricaturar tudo e todas as coisas. Agora, o que nós temos que perceber é uma coisa totalmente diferente, que é todas estas 12 oficinas, as energias que lhes estão associadas existem dentro de nós, existem na sociedade e são necessárias ao equilíbrio da sociedade. E é isso que nós temos que perceber nas oficinas superiores, quer na universidade, quer aqui no Parlamento, quer depois nas agremiações ou nos sindicatos e finalmente nos templos, ou no templo ou na religião. Porquê? Porque não estamos a trabalhar a energia de fogo, estamos a trabalhar aquilo que é a nossa criação de ideias, que é na universidade, e que é poderosíssimo e fundamental, porque se não temos ideias novas, como é que a política também, de alguma forma, estrutura, fecha, não é? Aquele triplo movimento que eu falava, institucionaliza, depois, de alguma forma, limita, restringe, para depois a seguir ser capaz de manipular isto no serviço público e daí determinar uma responsabilidade política. Como é que isso era feito se não houvessem as ideias que estavam ali na universidade? Não se trabalha isoladamente, nunca, nem nesta oficina. E, sobretudo, a política está intimamente ligada à diplomacia e ao direito, portanto, à responsabilidade política e diplomática, e a responsabilidade política e social estão intimamente ligadas também à universidade. Portanto, tudo isto está interligado. Finalmente,
A história da política é a história do poder, é a história da humanidade. Também podíamos dizer que a história da Oficina 1 é a história da guerra, não é? Que está ligada à história da Oficina 1, que era a oficina de Carneiro. Eu diria que a história é a história da guerra e a história da política, porque a guerra surge pela política também. E eu diria que a história da guerra é mais Oficina 10 do que Oficina 1, porque se ali é do ponto de vista físico, aqui é do ponto de vista, eu diria, espiritual ou intelectual. Mas no fundo tem a ver com isto, não é? A necessidade de nos organizarmos, de sabermos obedecer, sabermos obedecer a nós próprios em primeiro lugar, obedecer no contexto de uma parceria e finalmente obedecer num contexto coletivo, restringir para depois poder saber gerir, manipular, chamem-lhe o que quiserem, através de uma subtileza que permita o acolhimento de interesses. Porque as pessoas às vezes não percebem porquê da hipocrisia funcional. Porque há momentos, é como o travão e o acelerador, se há momentos estoicos, se há momentos de estoicismo, há momentos necessariamente de comodismo. O estoicismo e o comodismo são como o acelerador e o travão. É a mesma coisa que se joga entre a política assertiva New Deal, não é? Aquela política de Roosevelt direta, interventiva, de guerra, a política de Zelensky, por exemplo, e depois temos a política menos apreciada, eu não vou usar aqui porque estamos numa fase em que há muita crítica a determinadas figuras, mas vou falar das históricas, em que tivemos figuras como Nero, Calígula, e agora temos outras recentes que usaram e Cómodos, que dá o nome ao comodismo, o utilitarismo, bentamita, isto são correntes políticas de opinião sobre as quais se escrevem. Maquiavel escreveu sobre isto também. Portanto, nós estamos aqui sobre algo em que não exista centenas e centenas de obras, porque, como é óbvio, estamos numa área profundamente humana e complexa. Portanto, a oficina do Parlamento, as 48 leis do poder têm a ver muito com o político de topo, mas vai muito além de Maquiavel, vai muito além desses autores todos, e quero-vos fazer pensar sobre isto tudo e desafiar até inclusivamente, aqui sim, muito aquilo que são os pré-conceitos. E se tem o animal político dentro de vós, e podem-no descobrir, então têm aqui tudo para vos estruturarem dessa maneira e saberem ser, dentro da instituição, uma instituição, ou fazer uma instituição, porque as pessoas fazem as instituições a partir do conhecimento daquilo que são, de uma forma totalmente diferente. Ok? E pronto, e deixo aqui este webinar e este desafio que vai ser para janeiro de 2024. Ok?